Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Essa é a correção da atividade avaliativa do dia 30/4. É muito importante que vocês assistam ao vídeo até o final, porque eu também vou dar elementos de coisas que a gente vai fazer na aula de hoje, tudo bem? Durante essa correção. E esse é um conteúdo que precisa estar muito bem familiarizado, porque em algum momento a gente vai retomar questões de genética e Mendel. Na verdade, a gente termina aqui a primeira lei de Mendel, mas a gente vai falar da segunda lei de Mendel. Então, essa parte precisa estar muito clara para vocês agora nesse momento, tudo bem? Bom, a primeira questão era para desenhar a fita complementar do trecho do DNA abaixo, lembrando que o DNA é uma dupla fita e essa dupla fita é unida por bases nitrogenadas que estão sempre aos pares nos mesmos pares. Então, a timina, vou fazer aqui numa ordem maior, a guanina, que tá aqui, eu tô redesenhando a fita proposta, para depois colocar os pares certinho, tudo bem? A timina tá sempre com uma adenina e a guanina tá sempre com uma citosina. Então, vocês tinham que fazer essa ordem, essa sequência aqui no desenho de vocês, tudo bem? Bom, a segunda questão tinha um texto sobre como o nosso sistema imune se defende do coronavírus e um segundo texto, que vocês sabem que eu gosto que vocês façam relações entre informações, que falava sobre o sequenciamento do genoma, né? Eu não vou reler o texto, mas era importante que vocês tivessem a noção do que era o sequenciamento do genoma para responder as questões A e B principalmente, tá? Lembrando que a família coronavírus tem RNA e não DNA, a gente ainda não aprendeu RNA no nono ano, mas eu escrevi que para responder esta questão, lembrando que estamos no nono ano, essa informação era irrelevante, tudo bem? A primeira pergunta era para reler a frase que os vírus têm uma grande capacidade de sofrer mutações e produzir novas variedades que infectam outras espécies, entre elas seres humanos. Olha aqui a parte mais importante do enunciado. Pensando nas questões genéticas sobre o sequenciamento gênico, surgir uma hipótese para explicar a mutação sofrida pelo coronavírus. Eu direcionei o pensamento nessa questão. Se eu só tivesse pedido surgir uma hipótese, poderia ser qualquer uma, mas uma vez que eu pedi para vocês relacionarem ao sequenciamento gênico, tinha que dizer que era uma alteração na sequência de bases nitrogenadas, porque isso fazia relação com esse texto aqui, tudo bem? Bom, a segunda pergunta, sabendo que os anticorpos são produzidos pelo sistema imunológico, reconhecendo proteínas expostas na cápsula dos vírus, e que estas são codificadas a partir do material genético contido nele, explique por que mesmo pessoas que já tenham pego outros tipos de coronavírus não apresentam defesas contra o SARS-CoV-2, que é o coronavírus atual que está causando a doença Covid-19. Pessoal, o que acontece? Se houve uma alteração na sequência de bases nitrogenadas, e esse texto de novo falava que a cada 3 bases nitrogenadas, um aminoácido era selecionado para produzir uma proteína, se tem uma alteração nas bases nitrogenadas, tem uma alteração na proteína. Então, já que a proteína não é mais a mesma, o nosso sistema imune não reconhece mais este vírus. Então, o anticorpo não vai funcionar contra esse novo coronavírus. Esse é o tipo de questão que vocês sabem que eu gosto de fazer, ou seja, eu precisava ter respondido uma coisa na questão A, que me ajudava a responder a questão B, tá? E no fim, escreva um parágrafo analisando a importância dos estudos de biologia no nono ano para você entender a pandemia que estamos vivendo. Então, em biologia, a gente estudou mutação e a gente estudou o quanto a mutação tem a ver com a nova seleção natural de espécies, com a adaptação de espécies ao meio. As mutações, elas geram adaptação ao meio, enfim. Era por aí a resposta, ok? E aí, pessoal, essa questão aqui, a gente fala sobre como o nosso sistema imune nos defende, né, do coronavírus. Só que a gente tem alguns dados dizendo que tem gente que teve o coronavírus, o novo coronavírus SARS-CoV-2 e voltou a ter a doença. E esse é um assunto que a gente vai tratar hoje, num texto, e vocês vão assistir a um debate no final de maio. Enfim, dentre as pessoas que estão no debate, tem uma pessoa que escreveu sobre isso, vocês vão ler sobre isso, a atividade obrigatória tem a ver com isso, então é importante a gente entender que por mais que exista uma ação normal do sistema imune, às vezes a ciência mostra que as coisas não funcionam exatamente da forma como a gente imagina, ok? Bom,
As questões 3 e 4, eu coloquei elas aqui juntas, era para a primeira questão, né, a 3 no caso, era para vocês fazerem o cruzamento entre dois indivíduos homozigotos para características, para a característica cor da semente, né? Lembrando que eu chamo o gene da primeira letra da característica recessiva, então eu vou chamar o gene de V, Vzão, Vzinho. Se você chamou de outra coisa, não tem problema, desde que a resposta estivesse certa, ok? Então, um indivíduo, ele era Vzão, Vzão, porque ele era homozigoto para a característica dominante. O que é homozigoto? Ter o mesmo gene, os dois Vzão ou os dois Vzinhos, tudo bem? E o outro era homozigoto para a característica recessiva, que era a cor da semente verde, e aqui Vzão, Vzão, a cor da semente amarela. Então, quando eu cruzo dois indivíduos homozigotos, eu tenho sempre 100% dos indivíduos heterozigotos. Essa era a resposta. A gente confirmava a afirmação aqui. Neste cruzamento, podemos afirmar que 100% dos descendentes serão heterozigotos? Sim, e o quadro de Punnett justificava a resposta. E aí, eu ainda pedi para que vocês selecionassem aqui tanto o genótipo como o fenótipo. Genótipo é o gene, Vzão, 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 Vzinho ou Vzinho, Vzinho. E o fenótipo é a característica que esse gene expressa. No caso, todo mundo seria Vzão, Vzinho, com o genótipo, e o fenótipo, cor da semente amarela. Já que é uma característica dominante, basta, né, autossômica dominante, basta ter um gene Vzão para que o fenótipo também seja amarelo, tudo bem? Importante, aqui o sistema escolhe aleatoriamente as alternativas. Aqui eu peguei de uma prova em que a alternativa era A. Na sua prova podia ser outra alternativa, o que importava era a resposta, ok? E aí, na questão 5, eu pedia para vocês fazerem o cruzamento entre dois indivíduos que possuem o genótipo que você marcou na questão anterior. E aí teve gente que confundiu, foi lá para a questão 3 e não para a questão 4. Aqui era para fazer um cruzamento clássico entre indivíduos heterozigotos, tudo bem? A primeira pergunta era, se gerassem 100.000 descendentes, qual era a quantidade aproximada de indivíduos com a cor da semente verde? E qual é a probabilidade em porcentagem dos descendentes serem heterozigotos? Eu já volto para a questão C, então vamos lá. Se eu cruzo esses indivíduos aqui, Vzão, Vzinho, com Vzão, Vzinho, eu tenho aqui Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho, tudo bem? Ou seja, eu tenho 1 em 4, que é a mesma coisa que 25% de chances de ter um indivíduo com a cor da semente verde, que 25% de 1.000, a resposta A seria 250. A resposta B seriam os heterozigotos. Aqui, 2 em 4, que é a mesma coisa que 50%, tá? Aí, vamos voltar para a questão C. Eu pedia mostrava que os indivíduos também eram heterozigotos para a cor da flor, e aí eu determinei aqui o que é dominante e o que é recessivo, e eu queria saber qual é a probabilidade dos descendentes terem a semente verde e a flor roxa. Então, aqui era aquele caso da regrinha do E, uma multiplicação. Então, pessoal, se eu pegar aqui como eles eram heterozigotos, né, Bzão, Bzinho, teríamos o cruzamento aqui, e a gente veria o quê? Que a cor roxa, como estava dizendo no enunciado, é a característica autossômica dominante. Então, todo mundo que tem pelo menos um Bzão tem a flor roxa. E a gente já tinha visto aqui quem teria a semente verde, que era 1/4. 1/4. Então, a gente tem que fazer 1/4, que é a situação de ter a semente verde, vezes, porque é E, 3/4, porque aqui eu tenho 3, 1, 2, 3 de 4. Isso daqui dá 3 sobre 16. A resposta poderia ser essa, ou transformar isso em porcentagem, que é a mesma coisa de 18,75%. Então, essa era a resposta da questão C, ok? Aqui a gente tem um heredograma. O caráter estudado é anemia falciforme, uma doença autossômica recessiva, tudo bem? A gente tem aqui, então, essa informação é importante para a gente já ir começar a determinar os
genótipos. Todo mundo que tem a doença autossômica recessiva é azinho. Então, assim funciona pro 1, pro 4, pro 5, pro 10 e pro 12, tudo bem? Ocorre que todo mundo que não tem a doença, mas tem um filho, essa pessoa tem que ter um gene azinho no mínimo. Por quê? Porque foi eles que mandaram pro filho. Então, todo mundo aqui, né, vou fazer de outra cor, o 3, o 2, o 6 e o 7, eles têm que ter um azinho pelo menos. Só que como eles não têm a doença, eles têm um azão, eles são heterozigotos, tudo bem? Aqui eu nem vou continuar determinando os genótipos de 8, 9 e 11, porque eles não estavam na questão, mas a gente conseguiria saber, tudo bem? Então, vamos analisar aqui a questão. Qual a importância da informação contida no enunciado sobre anemia falciforme ser uma doença autossômica recessiva para que você resolva a questão? Saber os genótipos. Quais? Saber o genótipo ponto, você não me respondeu no 9º ano, né? No 9º ano você tem que elaborar essa resposta. Você saberia que quem tem a doença é azinho, e aí, pela análise do heredograma, você conseguiria deduzir quem é azinho, né? A gente vai ver aqui que azão não dá para saber, mas a gente conseguiria fazer algumas deduções. Podemos afirmar que os indivíduos 3 e 6 possuem o mesmo genótipo para o caráter estudado? Sim, por quê? Porque a gente viu que tanto o indivíduo 3 como o 6, eles têm que ser heterozigotos. Por quê? Porque eles têm filhos afetados, ou seja, eles têm que ter mandado um azinho, porque todo mundo que é afetado já recebeu um azinho de cada genitor. Então, a pessoa, o pai tem que ter mandado, aqui no caso é o pai, né? Tem que ter mandado um azinho, só que como ele não tem a doença, ele tem que ter um azão, tá? E qual é a probabilidade, em fração ou porcentagem, de o casal 6 e 7 ter um filho, e aqui não importa o sexo, então aqui a gente já sabia que não precisaria multiplicar por meio, sem anemia falciforme, com o genótipo homozigoto ou heterozigoto. Aqui, pessoal, vocês tinham duas possibilidades, né? Sempre fazer o cruzamento, né? As duas possibilidades começam pelo cruzamento, né? Do azinho. E aí, a pessoa poderia vir aqui direto nos 75%, porque você olharia aqui no quadro de Punney e veria aqui, né? Azão, azinho, não tem a doença. 3 de 4 dá 75%. Ou você poderia fazer a regra do ou seja, eu tenho um que é 1 em 4, que é homozigoto, dominante, azão, portanto não tem anemia, mais 2 em 4, que são heterozigotos e, portanto, não tem anemia, e isso dá 3 em 4, que é a mesma coisa que 75%. E, por fim, a última questão, eu tirei um trecho, né, de uma reportagem do El País, que mostrava que houve uma alteração, que ninguém sabe quem foi que fez, na frase final do livro do Charles Darwin, A Origem da Espécie. De um começo tão singelo, evoluíram e continuam fazendo as formas mais belas e maravilhosas. Não tinha esse continuam fazendo. E aí eu perguntei que hoje em dia, com as informações que temos acesso devido ao desenvolvimento de ferramentas científicas para os estudos de genética, o acréscimo dessa frase final, ou seja, continuam fazendo, se torna extremamente importante. Hoje, não só sabemos que os indivíduos continuam evoluindo, porque é isso que diz a frase, como podemos entender parte desse processo em termos biológicos. Assim sendo, explique a frase final corrigida utilizando as ideias neodarwinistas, ou seja, vocês tinham que associar aqui que a gente entende agora os motivos pelos quais a evolução continua. A gente entende o que é um DNA, a gente entende que é o gene que é transmitido para o descendente, a gente entende que existe combinação entre dois alelos, a gente entende que existem mutações, né? E que todas essas possibilidades, a reprodução sexuada, fazendo a combinação dos alelos, as mutações, geram indivíduos diferentes que podem se adaptar ao meio ou não, e aí a gente junta a genética com seleção natural, que é a teoria de Darwin. Então, todos esses elementos, principalmente a reprodução sexuada, combinando alelos diferentes, gerando variabilidade genética e as mutações, tinham que estar presentes aqui nessa resposta. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai seguir com as próximas atividades da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau!